E Lédio Carmona já está no estúdio conosco para falar desse jogo animado. Jogo, hein, Lédio? Boa noite. Foi bom, amigos, foi bom. PVC, Cereto. Então, o Inter está jogando bem. O PVC estava comentando aí dos números do Yuri Alberto com o Abel, e é isso mesmo. Ele fez 6 gols, já tem 8 pelo Inter. Mas não é só ele que está jogando bem. O Patrick fez um jogaço, jogou muito bem, muito bem. Eu acho que foi o melhor jogador. Acho não, na minha opinião foi o melhor. O Rodrigo Dourado é o mesmo Rodrigo Dourado antes da lesão, está jogando bem. Moisés foi uma atuação praticamente perfeita pelo lado esquerdo. O Edenilson bem como sempre. As coisas estão acontecendo para o Inter, coletivamente e na parte individual. O único jogador que eu acho que os dois únicos que destoaram um pouco hoje foi o Rodinei, principalmente quando o Fortaleza começou a sair mais no contra-ataque no segundo tempo. O Rodinei sofreu um pouquinho com o Oswaldo e depois com o David. E o Caio Vidal, que é uma revelação, menino que o Abel tem apostado muito, não funcionou bem pelo lado direito, acabou sendo substituído, entrou o Pego. Mas o Rodinei também é uma escolha do Abel, né? Porque Rodinei e o Moisés não costumava usar ele para... Desde que os dois entraram, o Inter ganhou todos os jogos. O Rodinei e o Moisés, pelo lado esquerdo. Essa foi a 6ª vitória seguida do Inter no Brasileiro, algo que não acontecia desde 2006. Com o Abel, não é? Com o Abel. E a 7ª vitória seguida, se incluir também a Libertadores, a vitória sobre o Boca lá na Bombonera. O Inter está rigorosamente no páreo. O outro jogador que jogou muito bem, que eu não mencionei, o Praxedes, também virou titular com o Abel, fez um grande jogo também. O Inter fez uma partida muito importante, muito bem jogada, muito competitiva, muito inteligente, intensa. Enquanto o Fortaleza parece completamente desestimulado, sem atitude, sem intensidade. Um time completamente diferente do Fortaleza do Rogério Ceni. É outro Fortaleza. O Marcelo Chamusca não arrumou, já saiu, e o Enderson, esse foi o segundo jogo do Enderson, parece que vai ter muita dificuldade para arrumar esse Fortaleza. Não tem nada que lembre do Fortaleza de 2 meses atrás. Nada, completamente diferente. Em intensidade, em poder de marcação, em questões físicas. O Tinga muito mal pelo lado direito, o Carlinhos irregular pelo lado esquerdo, o meio-campo dispersivo, enfim, é outro Fortaleza, enquanto o Inter também se transformou, só que para o lado bom. O Fortaleza caiu muito de produção. Lédio, antes desse gol aí, do empate do Fortaleza, vimos uma bola no travessão do Inter, uma bola na trave que depois o zagueiro do Fortaleza salvou em cima da linha, quer dizer, o Inter estava produzindo, né? O que acontece? É só o que parece uma distração, uma falha defensiva nesse segundo gol ou caiu a produção em algum momento? O Inter continuava melhor. Esse foi um erro na hora do corte, na hora de tentar tirar a bola dentro da área, e acabou sobrando para a finalização bem feita do Romarinho. Mas em nenhum momento o Inter passou desconforto no jogo. O Fortaleza teve até 1 ou 2 contra-ataques depois que chegou o empate, o Inter se lançou mais à frente, mas a impressão que dava é que o Inter chegaria naturalmente ao 3º gol, como chegou com o João Pego depois da jogada do Patrick. Jogadaça do Patrick. O Enderson fez uma dobradinha de lateral direito com a entrada do Gabriel Dias, avançou o Tinga e foi no meio desses 2 jogadores que o Patrick fez a jogada, passou e ofereceu assistência para a conclusão do João Pego, que fez a infiltração certinha. Esse menino já havia entrado contra o Atlético no Mineirão, empatado o jogo, e hoje fez mais um gol importante. O Fortaleza teve mais posse de bola. O Inter deixou a bola com o Fortaleza e saía com muita rapidez quando roubava, e era muito fácil roubar a bola do Fortaleza, que o Fortaleza é um time completamente desconcentrado e mal na parte individual, na parte coletiva, e o número de finalizações foi muito próximo, 12-10 para o Internacional, mas a questão do número de finalizações é enganosa. O Inter foi muito mais intenso, muito mais inteiro, muito mais coletivo e na parte técnica muito melhor que o Fortaleza. E me pareceram com mais qualidade também as finalizações do Inter, né? Muito quando mais. chegou Foram jogadas trabalhadas. Para levar perigo mesmo, né? Muito mais na base da correria, alguns chutes de fora da área, isso vai engordando a estatística, você olha no final, acha que o jogo foi um, mas na verdade foi outro. Fortaleza agora está cada vez mais próximo da zona do rebaixamento, não aproveitou uma rodada que o Vasco perdeu, o Sport perdeu, continua ali no limite, sendo que o Bahia tem um jogo a menos, que o Bahia não jogou na rodada ainda. O Fortaleza está cercado de times com jogo a menos, né?
O Vasco, que tem os mesmos 32 pontos. Exatamente. Está uma posição acima, mas deve jogo com o Palmeiras. O Bahia também. E o Bahia, que tem 3 pontos a menos, não joga nessa rodada, né? E até o Goiás tem um jogo a menos que joga com o Sport, com o Flamengo amanhã. Mas vai jogar dentro da rodada ainda, né? Vai pagar amanhã. Vai pagar a rodada. O Fortaleza joga com o Santos quinta-feira no Castelão e o Inter tem uma semana absolutamente importante para ele, que quarta-feira joga contra o São Paulo no Morumbi e domingo tem Grenal. Então, se o Inter conseguir sobreviver essa semana, o sonho do tetracampeonato fica muito mais consistente na imaginação do torcedor colorado. PVC estava destacando no primeiro gol a construção de bola desde o início, mas deixa eu ver o Cereto antes que ele chamou. Fala, Cereto. Não, só fazer uma perguntinha pro Lédio, não sei se ele vai saber responder. Se o Abel Braga ganhar o Campeonato Brasileiro, vão dizer o que pro Miguel Ángel Ramírez, hein? Vão dizer o que, o Abel? Eu acho que vão ter que cumprir o acordo com o Miguel Ángel Ramírez, que o negócio está fechado, não tem jeito. E o Abel sabe disso, Cereto. Então, ele está, inclusive, pelo que consta, ele já até recusou propostas por causa do acerto com o Inter. Que estaria até já observando o Inter na Espanha, vendo o Inter jogar. Eu acho que isso aí é fato consumado, a não ser que tenhamos uma grande zebra nisso aí. Não o título do Inter, mas uma decisão diferente da diretoria do Inter, que fez toda a campanha de eleição em cima da contratação do Miguel Ángel Ramírez. Não toda a campanha, mas era uma das plataformas de campanha que é contratar o Miguel Ángel Ramírez do Del Valle. Vai chegar agora, não vai contratar. Eu acho difícil, mas e lembrando, brasileiro mas eu acho, né? Lembrando que o Abel é uma decisão da diretoria anterior, né, PVC? Sim. O Inter é um dos times. Isso aconteceu com alguns times do Campeonato Brasileiro e não foi culpa deles, né? A gente pode citar várias coisas da bagunça do futebol brasileiro, mas dessa vez o calendário atravessou o ano. Então os clubes têm eleição no fim do ano. Aí não tem o que fazer, né? E alguns clubes, como o Inter, elegeram o presidente para um trabalho que ia continuar. Alessandro Barcelos. Pois é, o Coudet saiu antes, né? A solução foi trazer o Abel, aí teve eleição, ganhou um presidente, né, da oposição, que tinha outros projetos, resolveu chamar o Ramírez, e agora está essa situação, no mínimo, curiosa que o Cereto levantou. Fala, VGC. O Alessandro Barcelos foi até diretor da gestão do Marcelo Medeiros, depois saiu e aí acabou sendo oposição no final. Mas o que o Abel queria, eu já contei a história desse jeito, o que o Abel queria era lealdade. O Alessandro Barcelos conversou com ele e disse, você vai ficar até 24 de fevereiro. A gente tem na história casos de técnicos que terminaram o contrato ao final de campanhas de título brasileiro. Vanderlei Luxemburgo saiu do Palmeiras depois de ser campeão em 94, saiu do Corinthians depois de ser campeão em 98 para ir para a seleção brasileira, saiu do Santos depois de 2004 para ir para o Real Madrid. A gente tem casos assim. O Abel... E o Heinz foi campeão da Champions, o Heinz, sabendo que o Guardiola ia chegar. O Heinz é o caso clássico, mas assim, a gente fala assim, na Alemanha é assim, na Alemanha foi isso. Agora, aqui no Brasil também aconteceu de o técnico terminar o contrato e ir embora por vontade dele. O Abel, sabe o que vai acontecer? Se o Abel for campeão brasileiro, palmas para o Abel, se ele for campeão brasileiro. E ele vai descansar um tempo. E ele vai sair com a recuperação da carreira dele, se ele for campeão brasileiro. Ninguém sabe se será, né? Ninguém sabe se será. Mas, assim... acho que até uma maneira dele não encerrar a sua carreira, mas de eventualmente sair de uma posição muito mais de acordo com o que é a carreira dele. E o Abel, isso aí o Abel já entregou, né? Vamos dizer, se o Inter não for campeão brasileiro... Que eu ia falar. O Abel, nesse momento, já disse para o mercado do futebol brasileiro, para vocês da imprensa, para o torcedor, ele já disse o seguinte, olha, eu não acabei como muita gente tinha imaginado. Né? Se o time continuar jogando assim, mesmo sem conquistar o título, eu acho que ele recupera a credibilidade dele, cara. Porque o que o Inter está jogando, cara, é muito prazeroso, está jogando muito bem. E ele recuperou os jogadores. Ele descobriu alguns, como o Caio Vidal, que hoje nem jogou tão bem, e recuperou outros que não jogavam bem há muito tempo e começaram a jogar. Isso aí tem a parte individual e a parte coletiva, a parte tática, como um todo. Hoje já tinha preocupação com a perda do Moledo, né? Que é para o resto do campeonato. Esquece, são no mínimo 6 meses sem o Moledo. O garoto estreou bem no lugar dele? Jogou bem. O
Cuesta também jogou bem. O Inter, como um todo, jogou bem. O Lucas Ribeiro. Agora, eu acho que para 2021 vai precisar contratar zagueiros. Só ficaram o Lucas Ribeiro, Cuesta e o Zé Gabriel, que nem zagueiro é volante. Mas jogou muito como zagueiro com o Kudê. Porque tinha aquela outra proposta do zagueiro sair jogando, né? Começar a armar a jogada. O PVC tinha destacado essa condução de bola desde o campo de defesa, né, PVC, no primeiro gol. Tem a ver com o que o Abel tem feito de novo no Inter? Porque o Abel mexeu no time. O Abel, claramente, o Abel não ia treinar o Inter como o Kudê treinava. Ele conhece futebol de outra maneira. Então ele montou o time, ele demorou um pouco para acertar. Quando acertou, ele acertou num 4-1, com marcação mais no bloco médio, para recuperar a bola e colocar velocidade. E ele tem esse fenômeno físico que é o Edenilson e o Patrick jogando o que jogou hoje, que é uma enormidade de jogador. Os dois são fundamentais, né? Há anos no Inter. Eles até oscilam um pouco, mas quando eles estão bem, o Inter voa. Com o Edenilson, com o Patrick. Hoje o Moisés jogou muito bem. E agora achou o Praxedes. O Praxedes que a gente até defendia na época do Kudê, que ele deveria ter mais oportunidades com o Kudê, e não tinha tantos. Está jogando muita bola o menino. Muita bola o Praxedes. Então essa linha de 4 aí que o PVC falou, é isso. Caio Vidal, Edenilson, Praxedes e o Patrick pelo lado esquerdo. É muita qualidade. E os caras estão inspirados. Como diria o Abel, os caras estão inspirados. E muito fôlego também dos caras, Lédio. Não está chamando a atenção isso? Parte física. A gente está numa fase, né, numa época do ano em que não costuma ter jogo de futebol. A temporada foi cansativa, desgastante para todo mundo. E o que a gente tem visto, por exemplo, o Patrick fazer, ou é calor ou é chuva torrencial nessa época. O Patrick é um jogador que com o Kudê ele jogava bastante. Ele até ficou no banco com o Kudê, mas ele estava sempre sendo substituído, até cedo. Hoje ele voou, o jogo inteiro. O Moisés, parecia que o jogo não tinha começado com o Moisés. Ele ia, voltava o tempo inteiro, passava pelo Tinga a hora que quisesse. E o Fortaleza completamente prostrado na parte física. Muitos jogadores abaixo do que podem. O Tinga, que é um jogador forte, não conseguiu acompanhar o ritmo do jogo. O próprio Carlinhos pelo lado esquerdo. Os volantes também não conseguiam acompanhar o ataque do Inter. Um time está voando e o outro cada vez mais pousado e sem dar sinais de que vai conseguir levantar voo de novo, o Fortaleza. Ontem fizemos um sai do muro aqui sobre a próxima rodada e hoje também PVC e Cereto já opinaram sobre o que pode ser essa próxima rodada, né? Eu já estou até arrependido da data em que marquei minhas férias, mas agora não tem mais jeito de mudar. O PVC tá bravo comigo, ele me deu bronca, falou que eu estou tirando férias na hora errada. Mas a gente estava esperando, né, PVC, o resultado desse jogo, para saber como é que o Inter chegava para enfrentar o São Paulo. Chega com moral. Chega forte. O Inter está jogando melhor. São Paulo. Está jogando melhor. É isso aí que o PVC falou. Chega melhor do que o São Paulo. Ele pode ganhar no Morumbi. Claro que o São Paulo vai ter que jogar. Igual a gente está pensando sobre a final da Libertadores. Se a final da Libertadores fosse amanhã de manhã, o Santos está melhor do que o Palmeiras. No dia 30, se o Palmeiras jogar uma grande partida, pode ganhar do Santos. Não vai ficar no muro. Vou responder sobre o Palmeiras e Santos lá na frente. Hoje, o Internacional tem condição de ganhar do São Paulo no Morumbi. É claro que para evitar isso, o São Paulo vai ter que fazer a partida da vida dele. Vai ter que fazer o jogo que fez contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que era um jogo decisivo e que jogou um partidaço, meteu 3-0 no Atlético. É isso que o São Paulo tem que fazer. E o Inter tem que isolar uma coisa da outra. Só pensar em Grenal depois do jogo contra o São Paulo. Não é possível? Pensar amanhã no Grenal 588, eu não sei, não lembro de cabeça qual é o Grenal. Mas só pensa no Grenal depois de quinta. Agora é difícil em Porto Alegre você não pensar no Grenal a partir de amanhã, mas o Inter...